Como ser mais criativa? Confesso que eu me pergunto isso todos os dias. Eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas tem coisas que eu tenho usado ultimamente para me ajudar a exercitar mais essa parte. Muito prazer, eu sou a Rafa. Eu tô passando por uma transição de carreira. Eu já sou formada, especializada, mas eu comecei um novo curso recentemente, que é a produção multimídia na Faculdade de Belas Artes. Essa mudança de trajetória fez eu me questionar muito sobre se eu seria criativo o suficiente para estar vivendo aquilo. Aquela autossabotagem, sabe? Será que eu sou boa o suficiente para fazer arte ou para ser criativa? Eu acho que antes da gente encher nossa cabeça dessas coisas, a gente tem que tentar. E tem vários meios e formas que eu tenho encontrado de exercitar a minha criatividade para tentar deixar esses pensamentos de lado e focar em mim, focar na minha carreira, que no final é isso que importa. Eu acho que nessa era que a gente tá vivendo agora, de autoconsumo, de conteúdos cada vez mais rápidos, de ganchos, de IA generativa, que faz arte, que faz tudo que você pedir, mas sempre de um jeito super genérico. Acredito que uma pessoa criativa tem um destaque, uma posição muito importante. E eu acho que a gente tem que começar a olhar por esse lado. Vamos pro que importa agora, então. Eu vou elencar alguns tópicos que têm me ajudado nessa transição. E o primeiro é algo que todo mundo fala, mas tem uma questão, que é anotar todas as suas ideias, de vídeos, de edição, de criação de imagem, de animação, enfim, independente da arte que você produz. Sempre que vier essa ideia, anotar, não importa o que você esteja fazendo, anotar tudo que você conseguir, tudo que você conseguir extrair da sua mente, você vai anotar, por mais bobo que pareça aquela ideia. Depois, quando você voltar ali, você vai poder, nossa, pensar melhor naquilo e transformar em algo maior e melhor. Então, anotar qualquer ideia que você ache boba, que você ache genial. E um plus desse anotar é, se possível, anotar à mão, seja num bloquinho ou, enfim, num tablet. Por que o anotar à mão, né? Escrever, porque a gente tem passado muito tempo, né, consumindo coisas no digital. E além de ter um momento fora do digital, né, nesse momento que você vai estar anotando no seu caderno de ideias, é, o escrever também estimula a mente. Tem um artigo que eu li há um tempo que fala sobre o quanto que o cérebro trabalha mais quando uma pessoa está anotando, quando uma pessoa está escrevendo. Eles fizeram um estudo comparando, né, uma pessoa em uma sala de aula só escutando e outra que está escutando e anotando, e a atividade cerebral era muito mais alta. Então, é muito importante que pessoas criativas continuem mantendo o seu cérebro ativo, para ter mais ideias, e acho que é um insight legal de andar sempre com o seu bloquinho. O próximo tópico é se inspirar. E esse é o básico para quem vai começar. Eu sei que tem muito artista que consegue começar as coisas do zero, né? Um exemplo, uma pessoa que desenha há 10 anos, às vezes não precisa de uma referência, de uma inspiração. Ela sabe, de cor como que faz um corpo, como que faz um rosto, só que ela só sabe fazer essas coisas porque ela tem uma bagagem muito grande anterior de inspirações e de referências. Então ela passou anos tendo inspirações e referências e agora isso tá na cabeça dela de uma forma natural. Então, principalmente se você está começando, né, nessa parte mais criativa, é importante que você tenha referências. E aí também um plus dessa questão de inspiração e referências é tenha referências fora do comum, que referências que não são genéricas. Por que que eu digo isso? Porque, claro, um exemplo de vídeo. É importante a gente ter tanto as genéricas quanto as não genéricas, né? As de vídeo, né? Apareceu uma trend, só que a trend não tem nada a ver com o conteúdo que eu produzo. Eu vou usar minha criatividade para transformar aquela trend em algo que eu consumo.
Então, esses dias estava tendo uma trend lá do quadrado, que, tipo, você abria o dedo assim e ficava. Eu não sei explicar, vou colocar um vídeo aqui. E aí, depois eu vi o vídeo de uma menina que tinha viralizado muito. Só que era uma trend que já tava há muito tempo rolando, então é difícil viralizar depois que já tá há um tempo. E aí ela colocava personagens de anime aparecendo com ela, né? Os favoritos. E era um perfil de anime. Então, assim, é uma coisa super simples. É um disclaimer que, tipo, a gente tem, sabe, quando aparece uma luzinha na cabeça, bem de desenho animado? É nesses momentos que a gente fala, cara, eu acho que isso vai dar certo com o meu público. Então, ela pegou uma trend que já tava muito em alta, colocou pro público dela, que fez gerar mais comentários, mais compartilhamentos. Talvez se ela tivesse feito aquela trend só como todo mundo tá fazendo, não teria gerado tantos resultados para ela. Então, eu acho que essa questão de referências genéricas, né? Então, o que todo mundo vê, tipo, trends, Pinterest, grandes filmes, essas referências genéricas são sim importantes e a gente tem que adaptar elas com a nossa criatividade para o nosso conteúdo, seja desenho, seja vídeo, enfim. E aí tem a outra parte, que são as não genéricas, que é se inspirar na vida. Gente, o quanto de arte sai de momentos simples, né? De você observar, sei lá, sua mãe fazendo um café, observar seu avô assistindo uma novela, lendo um livro, uma família passeando, uma criança brincando. Eu acho que a gente tem que aprender a ver arte em tudo. A arte não é só aquele desenho lindo, renderizado que você vê de um artista que você gosta, claro que também é. Tudo que você vê e que você vislumbra pode virar arte. Então, ai, tô com um bloqueio criativo. Deixa eu observar aqui ao meu redor. Eu gostei daquele sapato ali. Vou desenhar aquele sapato e ver o que sai daqui. Eu quero desenhar de tal cor, quero desenhar com tal personagem. Eu acho que ter essa observação e também se permitir a conhecer novos lugares, novas pessoas, para ter mais referências e vivências é muito importante. Isso diz respeito também a ler mais livros, ver mais filmes, consumir mais arte, não só na internet, mas ir a exposições ou procurar artistas independentes. Eu acho que isso faz muita diferença na nossa concepção do que é arte, do que a gente vai produzir, do que a gente realmente gosta. Porque às vezes a gente vê um trecho, tipo, de um minuto de um vídeo falando sobre um filósofo, e às vezes não era bem assim. Às vezes, se você fosse estudar um pouco mais sobre aquilo ali, você teria um disclaimer muito melhor, muito mais aprofundado. Ia te gerar um vídeo, ia te gerar, enfim, um insight de criatividade. E eu acho que faz muita diferença ter essas referências, tanto as genéricas, porque às vezes é o que faz estourar na internet mesmo, se esse é o seu, se é isso que você quer, mas também tem a questão de você ter referências do mundo, né? Referências do seu dia a dia, de livros que você lê, de filmes que você vê, de animações. Então, acho que isso é um tópico muito importante, se não o mais, dessa questão de criatividade. Eu misturei um tópico no outro, eu ia falar também sobre as experiências, mas só para reforçar, vivam as experiências que a vida tem para dar. Às vezes a gente não quer muito sair de casa, eu sei como artistas são muito fechadinhos nos seus mundos, mas eu acho que é muito importante a gente se colocar à prova. Eu sei que às vezes é cansativo, mas seu amigo te chamou pra ir numa festa, pra ir num café, vai, sabe? Às vezes a criatividade não vai vir deitado na cama, mas pode vir do café com seu amigo, de uma conversa que você teve com ele, nessa interação social, porque o ser humano é um ser muito social, então acho que isso faz diferença. Isso às vezes pode não gerar te dar uma ideia no momento, mas você vai estar trabalhando o seu cérebro com novas referências. Então, você vai estar construindo sua biblioteca, conseguir produzir sem ficar maluco,
procurando coisas para ser criativo, enfim, você vai ter um repertório muito grande. E aí o próximo, que também linka um pouco sobre essa questão de experiências, que é aceitar ajuda. Sim, às vezes a gente quer que o processo criativo seja só sobre nós. Só que nem sempre vai ser assim. A gente nem sempre vai ter uma ideia brilhante sozinhos. E eu acho que é importante trabalhar o nosso ego com isso. Porque um exemplo é, tô fazendo um trabalho de faculdade sobre design thinking, e aí eu preciso de ter esse momento de discussão, né? É uma das propostas do design thinking, que é ter esse momento de discussão com as pessoas, é, tipo, que eles falam que é o brainstorming, né? É, e aí são várias ideias surgindo, e isso é muito bom para criar algo. É muito difícil alguém criar algo sozinho, né? Mas às vezes não é tão eficaz, porque você às vezes cria algo muito bom, só que uma ideia, uma coisinha assim que a outra pessoa fala, é aquele, é a cereja do bolo, sabe? Então, acho que é muito importante ouvir as pessoas e pedir a opinião das pessoas, pedir ajuda para as pessoas. Então, aí terminei esse trabalho, não tenho certeza se ficou bom, não sei se eu fui criativa o suficiente, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Vai lá, pergunta pro seu professor, pro seu colega, ou até para pessoas que não entendem muito sobre, sei lá, pergunta pra sua mãe, pro seu namorado, porque às vezes são essas pessoas que vão dar a luz para você nesses momentos. Eu sinto muito isso, porque várias vezes que eu senti que não tava caminhando muito, né? Eu tive essas conversas e aí isso me abriu caminhos. Então, tava muito em dúvida se eu começava de fato um novo curso, se eu dava esse passo. E aí eu tive uma conversa muito séria com meu noivo. E depois dela eu fiquei, cara, é isso. Eu preciso fazer, eu preciso dar esse passo. Então, acho que é muito importante esse momento. E se você não tem alguém pra perguntar, se não se sente à vontade, posta na internet. Sempre vai ter alguém querendo dar pitaco. Então, por mais flopado que você seja, você vai postar, alguém vai falar alguma coisa. Então, principalmente se você pede opinião, porque as pessoas às vezes dão sem nem pedir, imagina pedindo. Pra fechar essa questão do processo criativo, é não se comparar. Porque vai dar vontade. Vai ter sempre alguém mais criativo, vai ter sempre alguém mais performático que você. Só que a maioria das vezes essas pessoas ou estão trabalhando há muito tempo com isso, ou assim, é 1% das pessoas que existem. Ou às vezes elas estão usando todas essas técnicas e outras que elas aprenderam ao decorrer da vida, e você vai ter que aprender também. Porque criatividade não é algo inerte. As pessoas não nascem por si só criativas. Claro que tem pessoas que têm aptidão para serem mais criativas, né? Para criar arte. E aí eu acho que isso ajuda muito a continuar. Só que a partir de um momento que você começa, você vai querer cada vez mais ser mais criativa, criar mais coisas. Então, estar sempre se alimentando e buscando referências e tentando não se comparar, buscando ajuda, buscando conselhos, eu acho que é muito, muito importante em todo esse processo criativo. Tem vários métodos, se você procurar na internet, de um processo criativo, de como iniciar. O próprio design thinking que eu tava falando, né? A gente tem a problematização primeiro, depois vem o brainstorming, aí depois a gente pede referência para as pessoas que vão consumir aquilo, se faz uma pesquisa de campo, enfim, se é um produto que você quer fazer, você pergunta para as pessoas que vão usar aquele produto se faz sentido. Aí tem o protótipo, e aí você testa esse protótipo, se dá certo, se não dá, e aí por fim chega no final. Isso pode ser usado para qualquer coisa, principalmente na criatividade. Então eu acho que
usar esses processos e também entender sobre tudo que a gente falou aqui, pedir ajuda, criar referências que não sejam só genéricas, não se comparar. Acho que você misturar um pouco dessas duas coisas vai abrir sua mente para a criatividade e ela vai fluir sozinha. Que essas são as minhas principais considerações sobre processo criativo e são coisas que têm me ajudado muito nessa jornada e eu espero que possa ajudar algum de vocês. E se vocês querem mais dicas, acompanhar esse meu processo também na produção multimídia, acompanhar portfólio, enfim, se inscreve aqui, deixa seu like, seu comentário. Vamos ser amigos, ter uma comunidade de criativos. É isso, até a próxima. Beijo!